Olá, sejam muito bem-vindos ao Rostos de Abril. Nós somos o Todos pela Liberdade, um movimento estudantil aburense por uma cidade livre, igualitária, democrática e sustentável. Hoje começamos este novo projeto, uma coleção de memórias de quem viveu o regime fascista, de quem nasceu e cresceu em ditadura, de quem saiu à rua e fez parte da revolução. Rostos importantes da nossa história contemporânea que merecem ser conhecidos. Um projeto de jovens para todos aqueles que prezam a nossa liberdade e os demais curiosos sobre o assunto. As pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Olá outra vez, estás a ouvir o primeiro episódio do Rostos de Abril. Meu nome é Inês, tenho comigo a Constança, nós fazemos parte do coletivo Todos pela Liberdade e hoje trazemos um convidado que tivemos o privilégio de conhecer num debate em Évora, a 17 de novembro do ano passado, promovido em conjunto pela coletividade Soares Joaquim António de Aguiar e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses sobre o tema O Passado Foi Lá Atrás. Esse momento fez-nos relembrar a importância da luta pela democracia em Portugal e foi, de certa forma, uma inspiração para o nosso podcast. Constança, queres apresentar o nosso convidado? Sim, olá, boa tarde. Temos connosco o José Pedro Soares, natural de Vila Franca de Xira, ex-preso político em Peniche entre 1 de junho de 1973 e 27 de abril de 1974, onde, durante o regime ditatorial, estiveram mais de 2.500 presos políticos. Foi um membro ativo do Partido Comunista Português, combatente antifascista e oposicionista à guerra colonial. Atualmente é dirigente da União de Resistentes Antifascistas Portugueses. Seja muito bem-vindo. Agradecemos-lhe mais uma vez por partilhar connosco um pouco da sua história de vida. Começaria por lhe perguntar como é que enverdou pelos caminhos da oposição ao regime. Teria mais ou menos a nossa idade, 21 anos, quando se iniciou na atividade política. Como é que engrenou nesta luta e como entrou para o partido? Tenho bastante curiosidade em fazer esta mesma questão, também pela forma como estou envolvida em diversos coletivos e em atividade política. Inês e Constância, muito gosto em poder conversar convosco. Vou procurar responder às vossas perguntas e satisfazer as vossas curiosidades. Eu comecei mais novo e eu creio que o caminho para a política foi um caminho simples que aconteceu certamente como todos os jovens trabalhadores. Eu, quando acabei a quarta classe, comecei a trabalhar na agricultura com os meus pais, que eram agricultores, e depois aos 13 anos fui trabalhar por uma tipografia. E aos 14 anos comecei também a estudar à noite. Trabalhava durante o dia e à noite inscrevi-me na Escola Técnica em Vila Franca. E foi nesse contacto com os meus companheiros tipógrafos, eu era compositor, e depois na escola, a técnica, conheci jovens companheiros de muitas empresas que também, como eu, trabalhavam durante o dia e depois iam estudar à noite, porque a grande maioria dos rapazes e das raparigas, quando acabavam a quarta classe, iam trabalhar, não iam estudar. Eram poucos aqueles que estudavam, só das famílias com mais posses, todos os outros iam trabalhar para a agricultura, para as oficinas, para as serralherias, para as carpintarias, as raparigas para os alfaiates, para as modistas, para as costuras. Portanto, não havia estes supermercados como existem hoje. Então, e foi no meio dessas conversas que me fui informando que havia pessoas presas, que havia censura nas informações que a rádio, e na televisão também nasceu na altura a televisão, eram sempre vigiadas, eram cortadas, sancionadas pelo regime, e apercebi-me que as mulheres não tinham os mesmos direitos, ganhavam menos salários. Os jovens aprendizes, um trabalho muito escravo, eram mais horas, ficavam depois dos trabalhadores saírem a limpar as máquinas. Eu sou daquele período que começou a Semana Inglesa. A Semana Inglesa foi no período em que os trabalhadores deixaram de trabalhar ao sábado à tarde. Reparem, hoje não é ao sábado que se trabalha, temos sábado e domingo. Naquela altura trabalhava-se o sábado inteiro.
O sábado à tarde era só para os oficiais. Os aprendizes continuavam a trabalhar nas oficinas, a varrer as coisas, a limpar as máquinas e tudo isso. Tomei consciência disso tudo e fui-me informando. Paralelamente houve um outro fator importante. É que eu tinha muita curiosidade pelo conhecimento e pela leitura. Ia à biblioteca, eu levantava muitos livros, li praticamente toda a obra de Alves Redol. O Muro Branco, Uma Fenda na Muralha, Gaibéus, Avieiros, A Mãe, do Gorky. Fui buscar muitos livros às bibliotecas, houve amigos o drama de João Barrois, o Estibou, eram romances muito interessantes que revelavam uma consciência social, quer dos portugueses, quer dos povos, em que a juventude recorda-me a mãe, que havia um jovem, que era o Pavel, era um jovem como eu, que naquela altura também lutava contra a burguesia, pelos interesses dos trabalhadores, e foi muito importante que até a mãe privava inicialmente, e depois, a certa altura, ele foi preso, e a mãe ajudava nessas tarefas, divulgando, lutando pela liberdade dos presos políticos, denunciando porque é que estavam presos. Essa literatura, e de como também, de alguma forma, tornou-me uma pessoa mais sensível para os aspectos humanos e para os aspectos dos outros. Afastou-me muito do egoísmo pessoal. Por um lado, queria-me valorizar enquanto cidadão, mas ao mesmo tempo queria ser útil. E percebi-me que havia uma barreira muito grande. É que vivia num país com medo, um país onde havia fascismo, falta de liberdade. Mas depois, então, eu comecei também a participar em reuniões com jovens, em convívios. Tomei consciência da situação política, tinha consciência, mas depois comecei a participar com outros jovens em lutas, em manifestações, criando mais núcleos nas empresas. E foi por aí fora que houve outros aspectos que eu gostaria de dizer que me marcaram muito também. Neste percurso houve acontecimentos muito grandes. Foi o início da Guerra Colonial. Todos os jovens eram mobilizados para a Guerra Colonial. Isto foi uma coisa a mim, como é que é possível os jovens portugueses lutarem contra outros jovens que também queriam a sua independência e ter a sua pátria? A minha segunda pergunta vai mesmo de encontro a essa questão, que é qual era o sentimento, face a este contexto, que se vivia entre os jovens dentro e fora do partido? Pois era muito besta, era muito. Os que tinham consciência, eu falei-vos, a informação depois levou a uma tomada de consciência. E outros países com liberdade. No meu país, as pessoas não se podiam movimentar. Havia eleições, mas as mulheres não podiam votar. Então, as mulheres, coitadas. Só que o 25 de Abril merece a pena amarmos a liberdade. Não é? Porque para as mulheres, sobretudo, os salários eram mais pequenos, tudo isso. Nem todos os jovens participavam, nem todos tinham consciência disso, muitos criaram futebol e outras coisas. Então competiam os mais ativos, organizarem convívios, reuniões, formas dos outros poderem vir, e depois naqueles convívios havia sempre algum que falava da guerra colonial, das pessoas que estavam presas, que era necessário fazermos um baixo-assinado, era necessário escrevermos na parede, liberdade para os presos políticos, fim à ditadura, fim à guerra colonial. Mas houve mais dois momentos que marcaram muito. Um foi esse da guerra colonial, o início, e o seu desenvolvimento. Foi sempre muito intenso. Outro foi, a certa altura, na minha terra, em Vila Franca, houve uma cheia muito grande. Uma cheia que veio aqui desde o Estoril, por aí fora tudo, até Alenquer, e morreu muita gente. Morreram mais de 700 pessoas. E quando chegaram às 400 pessoas, o fascismo não deixou que os jornais falassem disso. Os jovens do Instituto Superior Técnico em Lisboa fecharam a universidade e foram ajudar a limpar corpos, a tirar os corpos da terra e da areia e do lodo. Foi uma coisa... Fiquei muito chocado com aquilo. Como é que faço um drama desses? Os jovens se mobilizaram e o fascismo, ao mesmo tempo, quis esconder essa realidade, porque havia muita gente que vivia em barracas. Uma circunstância do fascismo não era só os aspectos políticos, a falta de liberdade, a guerra colonial, era também as circunstâncias. Na minha casa não havia água canalizada, eu não tinha casa de banho, eu nunca tive um quarto próprio, eu não tinha luz, era luz a petróleo. Mas isso era, a grande maioria do povo vivia assim, muito isolado, muita gente muito isolada. Muitas vezes, para muitos jovens, a ida para a tropa até era a forma de ver o mar. Havia, tanto, muito analfabetismo. 50% da população vivia da agricultura. Tudo isto era um país atrasado, comedido, enfim, sujeito à ditadura do Salazar. Então, a certa altura, houve outro acontecimento muito importante. Tinha eu 18 anos. Foi o Salazar que o da cadeira e ficou sem condições para governar. Isso, todas as pessoas falavam disso, nas tabernas, nos cafés e tal. Agora é que ele morre, agora é que ele morre. Mas ele foi substituído por um outro, por Marcelo Caetano.
E então os jovens aproveitaram essa mudança toda para desenvolverem mais ainda a sua luta. Então fui aí que me integrei. Eu tinha 18 anos, já fazia parte do movimento da juventude trabalhadora, já fazia parte de uma espécie de associação de jovens trabalhadores estudantes na minha escola e já estava ligado ao Partido Comunista Português, e aquilo era extraordinário porque estávamos todos muito motivados para destruir o fascismo. Nós não queríamos um país assim, queríamos ter liberdade. Foram, de facto, muitos desses fatores que já falou que foram causas da crise estudantil de 1969 e que depois se prolongou pelo final, não é, do marcelismo até à queda do regime. Sim. Esse conjunto de causas que movimentou os jovens, não é, de norte a sul do país. O movimento estudantil foi muito vibrante. A partir de 69, mas já tinha sido anterior, não sei se vocês sabem, que logo em 1927, um ano depois do golpe fascista, houve uma ação de que os jovens criaram uma estrutura própria. Recordo-me que em Coimbra, por leitura, em Coimbra organizaram uma manifestação, apareceu polícia com cavalos, eles fizeram uma coisa muito gira, conseguiram ir correndo, levar a polícia e os cavalos para aquelas ruas estreitas, arranjaram uns baldes de água com sabão, espalharam aquilo no chão e os cavalos patinavam. Acabaram de fazer daquela luta uma aventura. E até ganharam. Quer dizer, ganharam não porque o fascismo tivesse caído, mas porque a luta foi tão exemplar, tão bonita, ficou tão mobilizadora, pois os jovens das outras universidades, no Porto e em Lisboa, todos quiseram seguir e fizeram, organizaram. Portanto, o movimento estudantil, a Academia de Lisboa e do Porto, sempre tiveram um peso muito forte na luta contra o fascismo. Então, nos anos assim próximos do 25 de Abril, foi fabuloso, não é? Nós encontramos também que era muito novo quando começou a cumprir o serviço militar. Quando foi preso em Peniche, por essa altura também, acha que foi essa sua ligação ao partido e essa sua atividade cívica que foram alguns dos motivos da sua condenação? Então, quer dizer, eu fui preso, tinha 21 anos, em 1 de julho de 1971. Fui preso porque não fui preso em flagrante em nenhuma manifestação, nem na minha empresa, nem me foram buscar a casa. Eu estava no quartel, era militar. Fui preso porque uma outra pessoa que foi presa e traiu, denunciou. Disse quem eram os companheiros, as pessoas com quem disseram, e falou do José Pedro, mas nós até tínhamos uns pseudónimos, disseram eu era o Dionísio, creio eu. Mas a polícia sabia quem eu era, mas não sabiam quem eram os meus amigos. Então fui preso. A primeira cadeia por onde fui Caxias. Fui para António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE em Lisboa, onde se prestavam os interrogatórios. Levaram-me depois para Caxias, onde tive do dia 1 de julho ao dia 27 de setembro, praticamente 3 meses em isolamento. Tiraram o relógio, tudo. Fiquei apenas numa sala muito pequenina, com uma cama e uma pedra onde punham a comida e uma casa de banho. Estava ali, estive ali sempre isolado, sempre. E um terço desses 3 meses, um terço desse tempo todo, passei-o na sala de interrogatórios sem dormir. 6 dias, e depois mais 6 dias, e depois mais 2 dias. E vejam, houve uma vez que tive, do dia 6 de agosto ao dia 27, e 21 dias na sala de interrogatórios, só me deixaram dormir na noite. Foi submetido, então, à interrogatórios depois muito dolorosos. Ainda tenho manchas no meu corpo, foi uma coisa horrorosa o que fizeram, muita tortura de sono. A gente, ao fim da primeira, segunda, terceira noite, já nem sabe onde é que está, temos que ir loucos. Batemos com a cabeça na parede, ver os objetos, ouvimos sons, mas os sons, soube mais tarde que eles tinham uns aparelhos na parede para porem sons da minha mãe, da minha namorada. Eles conseguiam, também psicologicamente, porque a polícia portuguesa teve lições com a polícia italiana de Mussolini, com a polícia do Hitler, e até com a CIA, ultimamente era com a CIA. Esta ideia do interrogatório com a tortura de sono era uma coisa para que todos pudessem falar, denunciar quem eram os outros, onde é que se reuniam, o que é que faziam, para a polícia assim, escusava-se para prender todos, mas estava a prender um no outro, os outros fugiam e tal. Portanto, cheguei a estar na sala de interrogatórios e vir os médicos da PIDE medirem a pulsação, despirem-me todo e besuntarem-me pomada, que eu já estava todo preto. Foi horas de interrogatórios, puxanças, até tinha as orelhas assim rotas, a cabeça nem podia mexer, os meus pés rebentaram os sapatos, já estava descalço, os pés já não cabiam nos sapatos. Tive 3 meses em Caxias, depois acabaram os interrogatórios, passaram por uma sala coletiva onde estive com outros companheiros à espera do julgamento, onde fui julgado. Mas ao contrário do que acontecia, não fui julgado em tribunal civil, fui julgado num tribunal militar, porque eu era militar. Fui julgado no Tribunal de Santa Carlara, em Lisboa, e apanhei 3 anos e meio de prisão. Depois
levaram para Peniche, só depois isto foi, já estava há 23 meses em Caxias, portanto teve 23 meses em Caxias e tive cerca de um ano em Peniche, quando se deu o 25 de Abril, estava lá. Pois, exato, então teve cerca de 3 anos preso. 3 anos, depois ainda me faltava cumprir algum tempo para sair. E no seguimento do que nos contou agora, desse período em que teve vários dias, não é? Dias e noites seguidas em interrogatório, como é que foi resistir a esse interrogatório? E ao que é que se agarrou? Sim, e ao que é que Pois, se... eu não sei, são muitos aspectos. Para já, um código de honra, eu não era capaz de falar em nome de amigos, senão eles também eram presos, acho que isso é. E depois, se eu falasse das organizações, não só do Partido Comunista Português a que eu estava ligado, como do Movimento da Juventude Trabalhadora, da Associação, tudo isto, tantos anos que levou a construir, a ter força, a sermos muitos, se eu falasse era tudo destruído. É que eu agarrei-me a muitos valores dessas de natureza e eu, a certa altura, pensei, eu preferia morrer, mas falaram. E eles ficaram conscientes disso, tem que existir. Se ele vai morrer, mas não fala. Isto foi muito importante. Importante para mim, importante para eles. Saber que podiam torturar muito, mas as causas que eu defendi e os meus inimigos eram tão grandes que éramos capazes de dar a vida por isso. E foi muito importante cá para fora, para os que continuavam a lutar. Souberam que eu sofri aquilo tudo e não falei. Eles lutaram ainda com mais vigor. Escreviam até o meu nome nas paredes, Liberdade para José Pedro Soares, fizeram em diversos sítios. Até depois do 25 de Abril, encontrei pessoas que tiveram, muitos jovens que fugiram à guerra, estavam no estrangeiro, que sabiam daquilo que passaram comigo, porque eu, a certa altura, consegui passar essa informação cá para fora, e o Movimento Democrático das Mulheres divulgou aquilo tudo. Eles agarraram uma fotografia minha, projetavam numa parede, assim, num prédio à noite, em Paris e em Roma, e em cima de um banco, e faziam uma palestra. Este jovem, tal como outros, estão presos em Caxias, em Peniche, o governo fascista em Portugal continua a manter guerras coloniais, continua a não dar a liberdade ao povo, eram sessões de solidariedade, de denúncia, muito importantes. Portanto, havia praticamente todos estes países da Europa grupos de jovens que desenvolviam estes movimentos de solidariedade. Muitos eram portugueses, que fugiam à guerra, atravessavam clandestino da fronteira, deixavam então organizaram isso tudo. Foi muito importante este movimento de solidariedade. Portanto, como é que eu resisti? Foi assim com essas coisas todas. Eu sabia que era uma batalha muito difícil. Também sabia que muitos amigos meus tinham estado presos e tinham sido sujeitos a torturas. Mas eu digo-vos, não conheço nenhum que tivesse sofrido tanto. Será um teve 4 dias, outro teve 3 dias, outro levou umas bofetadas, bateram com uma tábua, até diziam arrancaram as unhas e tudo isso. Mas o meu prolongamento de interrogatórios foi uma coisa muito brutal, muito, muito difícil. Hoje ainda sente repercussões na sua saúde física e mental desses mesmos problemas? E foi um caso de resistência? Houve uma coisa que me levou a vencer isso tudo, é que como eu não falei, resisti, fui muito acarinhado pelos meus amigos. Isto foi uma vitória que eu tive. Os espíritos ficaram enervados, quando estavam a fazer lá depois alta, perguntado mais uma vez, recusa-se a responder, perguntado, desde quando faz parte do Partido Comunista Português, recusa-se a responder. Eu senti uma alegria enorme, senti-me o maior homem do mundo naquela altura. Estava uma sala cheia de espíritos, estavam os escrivões a escrever, e ele recusa-se a responder. Espetacular. Isso ajudou, aquelas noites que eu não dormi, a pancada que eu levei, tudo isso consegui, depois fui muito acarinhado. Ainda hoje sou os presos políticos, são muito acarinhados pela população, pelos seus companheiros de trabalho. Eu, quando saí da cadeia, praticamente todas as pessoas da minha terra foram à minha casa. Eu trabalhava numa empresa muito grande em Alverca, levaram-me lá depois do 25 de abril, sempre que eu entrava em alguma secção, parava tudo. Teve várias visitas políticas enquanto esteve preso. Quer-nos contar alguma memória em especial? Sim, sabe, porque nas visitas tínhamos um parlatório, tínhamos um vidro, como aqui neste ecrã. Não podíamos tocar nem na minha mãe, nem nos meus irmãos, e era só os primeiros. Portanto, isso eram as visitas normais que nós tínhamos com as famílias. Não podíamos ter outras. Mas houve uma ou duas que tive. Uma primeira foi um amigo meu que serviu-se de uma gabardina do meu irmão, era assim parecido, e foi-me visitar e ia partir para Angola, e a certa altura eu pensava que ia receber a minha mãe e a minha irmã, e ele aparece. Ele tinha estado preso, mas ia distraído, foi espetacular. Entrou na cadeia, onde já tinha estado preso, mascarado, com o cartão de identidade do meu irmão, foi visitar. Creio que é a primeira ou a segunda vez que conto isso. Esse meu amigo morreu há pouco tempo, era o Bruno, era um homem genial. Foi marinheiro, foi um homem
muito importante no 25 de Abril, no movimento da Marinha. Foi ele até eleito para a Comissão Central do Movimento das Forças Armadas. Era um jovem muito interessante, tinha uma grande capacidade de expressão, falava com muita facilidade para plateias. Tinha muito orgulho nele, porque ele, quando pedia a palavra, falava para todos e todos aplaudiam. Aquele era um exemplo, era o seu líder. Né? Antes de ser julgado, no final de 1992, a certa altura foram buscar à sala e disse: o senhor faz favor, venha comigo. Então levaram-me para uma sala onde estava o Sá Carneiro e o Pinto Balsemão, que eram 2 deputados. Aí estava um outro, o Leite Pinto, creio que assim, eram deputados da Assembleia Nacional da ala liberal, que já estavam em discordância com Marcelo Caetano. Então procuraram falar com alguns presos, falaram comigo. E assim que mandaram-me entrar, havia assim uma mesa com 2 ou 3 cadeiras, e o guarda, assim que eu entrei, o guarda aproximava-se sempre de mim. E o Sá Carneiro disse: faz favor, o senhor afaste-se, nós somos deputados, faz favor, afaste-se. Afaste, disse isso para o guarda. E quando começaram, então disseram-me o Sá Carneiro: então, José Pedro, o que é que tem-se passado? E a primeira coisa que fiz foi despir a minha camisa, mostrar como é que tinha ainda as minhas costas, queimadas com a pancada do cavalo marinho. Tinha as costas todas, ainda estava todo marcado, e as pernas. E ele sente-se lá, disse, e ficou tudo chocado. Passado 1 mês ou 2, nós recebíamos o jornal, e vinha no jornal o Sá Carneiro, numa intervenção na Assembleia da República, pedia o abrigo do artigo não sei quanto, fosse dada informação no concreto sobre o que é que se tinha passado com o preso José Pedro Correia Soares. Acho que isto foi muito importante também, porque isto também foi o movimento das famílias. A minha mãe escreveu para os deputados, escreveu para toda a gente. As famílias procuravam denunciar, até mandar cartas para os estrangeiros, para presidentes de outros países, para denunciar. E a carta da minha mãe impressionou muita gente, sobretudo aqueles deputados que souberam: este fulano teve 33 dias e 33 noites, foi massacrado. O que é que se passa? Temos que saber. Isto foi muito importante, a atitude de Sá Carneiro e de Pinto Balsemão. É a própria divisão que já se estava a ver nas Forças Armadas. Isso ajudou muito as forças da oposição e ajudou muito ao 25 de Abril a ver estas rupturas dentro do Exército, dentro da Assembleia. Portanto, eles já estavam unidos, já não estavam unidos. Isso contribuiu para que o 25 de Abril fosse vitorioso. Já nos mencionou essas pequenas vitórias. Nós vimos uma entrevista que deu ao Diário de Notícias em 2019 e a certa altura na entrevista referiu também que as próprias condições da prisão de Peniche, de isolamento, de estarem confinados a um espaço pequeno, fazia que quem estivesse ali se fosse abaixo fisicamente, que perdesse as suas convicções. Já percebemos que não foi o seu caso, porque se agarrou muito a essa força que tinha e esse apoio de fora, até porque o José Pedro foi um exemplo também para os jovens no estrangeiro. Mas como é que vivia cada dia? Como é que era o seu dia-a-dia na prisão? Pois, vocês sabem que na cadeia de Peniche era uma cadeia de cumprimento de pena. Enquanto as mulheres presas políticas, quando viviam em Caxias, era lá que cumpriam pena. Em Caxias ou no Porto, os homens eram em Peniche. E havia companheiros meus como o Dias Lourenço, o Zé Magro, o Denis Miranda, o António Gervásio, passaram lá muitos e muitos anos. E a tarefa deles era, sempre que vinha um preso novo, acarinhá-los, dizer: então, passa abaixo, isto agora é mais 1 ano, mais 2 e tal. Então, vamos cá ler, organizavam cursos de filosofia, de economia, de matemática, de línguas, os jornais que conseguíamos obter, líamos os jornais. Portanto, aquilo era quase uma universidade. Muitos trabalhadores que praticamente não sabiam ler, aprenderam lá a ler. Muitos saíram lá para fazer exames. Então vivia-se em união, não é? Aquele sentimento. Em união, havia uma comunidade entre todos. Aquelas cadeias eram feitas mesmo para nós irmos abaixo fisicamente, para resistirmos aos ideais, para nos sentirmos derrotados. Quando recebíamos famílias, não transpirarmos essa confiança, essa alegria nas nossas convicções, mas que aparecêssemos, que fôssemos traidores depois, nos entregássemos, fôssemos arrependidos e quisessem: estou arrependido, ponham-me na rua. Mas isso não acontecia com os presos políticos. E eles ficavam resignados. Estes fulanos de luta foram torturados, não disseram nada e continuam aqui. Bem, e cada preso que calhava ia passar a Peniche, mesmo que alguns que tenham feito declarações e tenham assim. Bem, o que acontecia era que chegavam às empresas, às suas terras, formavam bibliotecas, falavam com os jovens e contavam coisas. Quem saía de lá era um exemplo muito grande. Isso aconteceu também nestas cadeias. Alguns acabaram por fugir, organizavam sempre sobre aqueles que tinham penas maiores, e houve fugas fabulosas. Né? Tenho esse meu amigo, Dias Lourenço, que era um grande nadador. Um dia ficou uma zargata na sala, tudo combinado para ser castigado. Foi castigado. E o castigo era lá ao fundo, junto ao mar. Ele, durante a noite, conseguiu cortar a porta, mandou-se para o mar.
até que chegou à praia, lá pescadores com uma caminhonete, iam partir assim, eu acabei de fugir da cadeia, os pescadores ficaram atrapalhados, então, mas como é que pode ser isso? Acho a hora, lá consigo, meteu-se na caminhonete com peixe todo molhado e tal. Houve outros, por exemplo, em Caxias também, uma vez o Hitler ofereceu um carro ao Salazar. Mas o Salazar não andava de carro, pôs o carro em Caxias, no pátio lá à frente. Os meus amigos um dia também, havia lá um que era condutor da Carris e era serralheiro, disseram, tu agora tens que fazer o papel de traidor. Ele chorava muito, disse, não pode ver, não fez o papel também de traidor. Quando passava, pediu para sair da sala, ficou lá numa sala sozinho, quando passava com os companheiros que espiam no chão, as famílias cortaram relações cá fora, ele começou a criar a desconfiança dos filhos, era um mecânico dos carros todos, um dia escangalhou os outros carros, pôs só o carro daquele carro do Salazar, que era um carro blindado com muito gasóleo, né? Estava tudo combinado naquele dia. Havia lá um sítio onde a PIDE dava assim a volta para nos ir buscar quando era para os interrogatórios, mas também era o sítio onde era recreio. Na altura estava à altura do recreio, ele meteu o carro lá para a Fortuna, então houve um que gritou gol, quando um gritou gol, houve 7, 8 já davam, não foram, meteram-se dentro do carro, e lá pôs aquela mudança forte, deu uma pimponada no portão, a guarda disparou muitos tiros, o carro era blindado, este carro está no Caramulo, no Museu do Caramulo. A Georgette Ferreira também teve muito tempo presa. Um dia estava muito doente, teve que ir ao hospital. Os PIDs levaram, o médico abriu o consultório, ela entrou no consultório e os PIDs ficaram à porta. Mas o médico disse assim, eu tenho que ir aqui buscar não sei o quê, os papéis para as receitas. Ela viu outra porta lá dentro, meteu-se por outra porta e tal. Aquilo começou a demorar tempo, os PIDs até bateram à porta, abriram, quando abriram, só lá estava o médico. Disse, mas então, o médico, estou à espera da senhora. A senhora já tinha descido a escada. Isto entusiasmava muito a luta, porque isto era muito difícil. Houve muitas revoltas, muita coisa, até militares. O fascismo derrotou sempre, passou à frente, conseguiu derrotar. Até estes momentos eram momentos de alegria, até que chegou a grande alegria final, que foi o 25 de Abril. Não é? Acha que também reforçaram aquela necessidade de se viver em liberdade, porque foram episódios que mostraram isso, não é? Veja, falta de liberdade, guerras coloniais, paz, hostilidade a outros povos. Agora há uma relação de amizade com os povos de língua portuguesa. Não podíamos sair para o estrangeiro, hoje podemos sair para todos os países até sem passaporte. As mulheres não podiam votar, passaram a votar. Os jovens, sozinhos, passaram a votar aos 18 anos. Bem, só alguns jovens é que podiam estudar. Hoje todos devem estudar. Hoje estão, o 25 de Abril. Houve muitas datas ao longo dos 900 anos de Portugal, mas o 25 de Abril foi aquele que todos demos um passo civilizacional em frente, inigualável. Hoje os direitos são um estandarte. Naturalmente temos muito descontentamento, muitas vezes, e vocês na universidade também têm, com os vossos salários, mas a vida é mesmo isso, a vida não é, chega-se, isto é como a gente chegar a um almoço, comemos uma boa refeição, mas daqui a pouco temos outra vez fome. Quando foi a tomada do Mandela, vocês sabem, o Mandela teve muitos anos preso na África do Sul, pelo apartheid. E a certa altura foi eleito presidente, quando se foi eleito presidente da República, e o que lá estava dizia para ele, Vossa Excelência bem sabe que depois no mundo há sempre outro mundo, e nós sabemos que é assim, chegámos aqui, vocês acabaram o vosso estudo secundário, agora é universitário, e depois é um emprego, que é a dinâmica, é a dialética. Esta dialética existe na sociedade, existe na nossa vida, e existe na natureza, as árvores também morrem, depois rebentam, depois é o ciclo, isto é só a dinâmica contraditória da vida. Se isto parasse, não havia vida, mas aqui havia uma contradição muito forte, antagónica, e esta contradição antagónica foi resolvida com o 25 de Abril. Ora, existem forças políticas, existe movimento, todos podemos interagir e podemos atuar de outra forma, não é? E temos o direito a ter a nossa opinião. Foi extraordinária a conquista do 25 de Abril. Indo agora mesmo de encontro a essa questão, sabemos que fez parte da Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição em 76 e que foi reforçando ao longo da palestra que já tivemos consigo. De que forma é que esta experiência enquanto preso político e militante e a importância da libertação dos presos políticos para a construção do regime democrático, o que é que ficou de tudo isso? Hoje foi muito importante, claro que não podia haver democracia com presos políticos, tinha que haver, não podia haver democracia com a guerra colonial. O 25 de Abril teve-se cumprir-se, e uma das coisas que os democratas já faziam antes do 25 de Abril é dizer, quando um dia cair o fascismo, nós queremos eleições livres, temos que elaborar uma nova Constituição. Então a primeira coisa que tivemos que fazer foi haver comissões de recenseamento das pessoas, que só uma minoria da população portuguesa tinha direito a votar. Deve-se inscrever as pessoas todas, mulheres, homens, jovens, a partir dos 18 anos, inscrever tudo.
Depois houve a campanha, eu fiz parte da campanha por Lisboa, fiz parte logo dos primeiros lugares das listas. Eu sentia-me assim muito, muito medroso, mas eu seria o capaz, tinha a ideia que então elaborar a Constituição, que era uma coisa difícil, só os advogados, aqueles que estudam leis, é que tinham capacidade. Naturalmente, que não foi assim, todos nós participámos de uma forma ou de outra. Os advogados e os principais dirigentes dos partidos tiveram sempre um papel mais ativo, tinham estudado mais as coisas, mas o que é que aconteceu? Cada partido apresentou um projeto e também havia um projeto do movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas procurou, todos os partidos deviam defender o direito de voto aos 18 anos, o fim da guerra colonial, havia um conjunto de balizas em que todos aceitaram isso. A elaboração da Constituição foi um processo muito importante. Inicialmente, quando tomámos posse, havia muitas intervenções de todos os partidos, porque a revolução era muito viva sobre a luta nas empresas, a luta dos intelectuais, dos jovens, mas a Constituição não andava, até que, a certa altura, foi decidido, sim, há um ponto antes da ordem do dia, apenas de 1 hora, e depois o resto do tempo é para começarmos a trabalhar na Constituição. Depois criaram-se comissões, foi todo um processo muito interessante. Neste momento já existem poucos. Sou eu, é o Jerónimo de Sousa, é o Marcelo, Presidente da Assembleia da República, umas dezenas. Neste momento somos deputados honorários. Agora, quando a Constituição fez 45 anos, o plenário, a Assembleia da República atual, atribuímos essa coisa, somos deputados honorários da Assembleia da República. E a Constituição que fizemos, de facto, é um documento muito importante, é um documento muito progressista, muito avançado, porque garante todos aqueles direitos que nós reivindicávamos no tempo do fascismo. Dos idosos, das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores, das comissões sindicais, do direito associativo, do direito à reunião, do direito a ter a sua opinião, e também um compromisso do Estado em que, se para materializar esses direitos, o Estado tem que dizer, não interessa dizer que eu tenho direito ao ensino, se não existe uma escola onde eu possa frequentar, eu tenho direito à saúde, mas se não existe um posto médico, um hospital, então o Estado tem que criar condições materiais para que os direitos das pessoas se efetuem. Tenho um amigo que é deficiente, tem direitos especiais, mas o Estado não cria condições, se é uma criança para ter um acompanhamento específico, se é um jovem ou um trabalhador com mobilidade, para ter assistência e para ter tudo isto, e mesmo do ponto de vista internacional, a nossa Constituição foi muito interessante, porque protagoniza o fim dos blocos militares, as relações pacíficas entre o Estado, o fim do colonialismo, o fim do imperialismo. Muitos países já vieram de ver na nossa Constituição. Acho que é uma coisa, vocês jovens, praticamente não têm necessidade de outra Constituição. Talvez aperfeiçoá-la, isso é natural, mas esta Constituição é como uma grande avenida que abriu, ainda temos lá a ver o fundo, ainda podemos caminhar muito, como o 25 de Abril, quer dizer, podemos caminhar muito. E hoje esta marcha humana que nós, os humanos, fazemos, que nos temos distinguido dos outros animais, vemos que o nosso planeta tem uns problemas diferentes, né? O ambiente, agora apareciam um vírusinhos, isto é quase como uma guerra, está a matar tanto como... Portanto, nós somos muito frágeis e temos que ter uma relação mais forte entre nós todos. E a democracia é o caminho que nos pode possibilitar isso tudo. Nós, portugueses e os povos de outros países, porque há povos ainda, há muitas crianças, muitos jovens, há muita gente ainda a morrer de fome, ainda há gente violada, há situações de mulheres incríveis. As mulheres têm um papel mais digno, mas ainda há pouco tempo elas não tinham direito a estar na magistratura, nem a diretor de nada, eram professoras e tal, tinham um papel perfeitamente secundário. Mas vocês, não tenho dúvida, com o vosso humanismo, com a vossa escolaridade que têm, com a possibilidade que vocês têm, são pessoas que, de facto, têm já uma formação e um alcance que vão fazer muito mais. Nós fizemos a nossa parte, foi derrubar o fascismo, foi abrir estas avenidas todas, ter a Constituição, haver a possibilidade de haver partidos, opiniões e tal. Mas, de facto, a primeira coisa é combatermos estes novos fascismos que aparecem. Isto é, novamente, querer pena de morte, as mulheres tirar os ovários porque não sei o quê. Parece coisas selvagens. Isso devemos sinalizar e combater. Isso é uma barreira. Pois tudo o resto, cada um pode ter a sua opinião, mas o mundo pode ser muito diferente e acho que vocês vão construir um mundo diferente. Sobretudo com esta revolução técnica que permite a máquinas fazer o trabalho que os humanos faziam. Havia muitas vezes empresas que eram milhares de pessoas a fazer. Hoje há a máquina onde se carrega o botão que sai tudo. Né? Sobre o tempo onde a gente metia-se numa caminhonete, num autocarro, chamávamos a caminhonete de carreira, era um motorista, era o tiki-tiki, isto hoje está tudo mecanizado, hoje, quer dizer, está tudo facilitado, coisas, telemóveis, os computadores, mas a técnica também deve servir para que as pessoas tenham mais tempo para si, mais tempo de lazer, mais tempo para a cultura, para poderem usufruir da humanidade, não é para ter trabalho
trabalhos novamente intensivos, que muitas pessoas não têm tempo para as suas famílias, para os seus meninos, para os seus amigos, para os seus companheiros, para as suas companheiras. A vossa luta vai ser contra o fascismo, que reaparece, mas vai ser também por outras metas, para que os cidadãos, todos nós possamos ser melhores e possamos interajudar-nos. Um dos nossos objetivos com este projeto é aproximar os jovens da importância de se preservar a nossa democracia. É exatamente aquilo que o José Pedro Soares falou agora. E para terminarmos, perguntamos-lhe o que é que acha que ficou do 25 de Abril para os jovens de hoje? Quer dizer, ficou muita coisa. Vocês sabem, quando eu comecei a estudar à noite, eu entrava numa porta, os rapazes entravam numa porta, as raparigas entravam por outra, não havia separação. Hoje é inconcebível na vossa escola, né? Tenho uma irmã gêmea comigo, namorava à porta, o rapaz ficava de lá de fora e ela lá de dentro, assim, namoravam. O 25 de Abril escangalhou essas relações sociais antiquadas e conservadoras. Eu não recordo bem qual é que foi a sua pergunta, mas é o que é que as perspectivas, não é? O que é que vocês jovens poderão fazer, não era isso que estava-me a perguntar e agora desviei-me um bocadinho. O que ficou para nós, uma coisa simples. Ficou a liberdade, não é? Ficou a liberdade, a possibilidade de vocês se movimentarem, circularem, terem uma opinião, criar as vossas organizações, terem os vossos ideais, serem mais vocês, se não cada um poder por si, mas não ter sempre em conta que o coletivo é muito importante. Nós podemos ser muito bons, mas se ao nosso lado não temos em conta os outros, podemos ter dinheiro, ir aqui e acolá, mas depois, se os outros não têm, somos infelizes, não é? Portanto, temos que pensar coletivamente que os passos, se forem dados coletivamente, se formos mais iguais, com a diferença que existe, isso é muito importante, não é? Há um problema aqui, que é o capitalismo tal como existe hoje, não é? Hoje há empresas que têm um orçamento maior que o Estado português. Quem tem dinheiro, quem tem condições, passa à frente. Nós temos que ter um mundo mais regularizado nesses aspectos. Portanto, nós temos que pensar na humanidade no seu conjunto. E esse alcance que os humanos têm que ter, né? Tornar a humanidade mais humana. Isso é, de facto, um propósito que cabe a todos nós ainda, os que andam por cá, e sobretudo a vocês, mais jovens, que têm a vida à frente, dessa imensa tarefa. Mas que é audaciosa e que é muito bonita, se a gente gostarmos de viver, temos a felicidade de sermos diferentes dos outros animais, temos uma linguagem que nos podemos exprimir, sabemos as coisas boas, o amar, mas também nos realizar profissionalmente, temos amigos, há coisas espantosas, é preciso que cada um de nós faça aquilo que gosta e também contribuir para que coletivamente sejamos capazes de criar essas condições para todos serem mais felizes. Não havia forma melhor de terminarmos, foi mesmo uma mensagem muito boa que nós queremos muito passar aos jovens cá de Évora e outros jovens que nos ouçam. Agradecemos-lhe mais uma vez por ter estado connosco, ter aceito o convite. Beijinho para vocês, felicidades. Igualmente. Muito obrigada por tudo. Obrigado, muito gosto. Beijinhos, adeus, obrigado. Por hoje é tudo. Até uma próxima. As pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho.